Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos começar agora um curso de trigonometria. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Estão prontos? Então vamos nessa, toca a vinheta. Muito bem, meus queridos. Bom, primeira coisa, vamos relembrar aqui algumas características gerais do triângulo retângulo em específico, ok? Bom, logicamente, se é um triângulo retângulo, nós teremos aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E dois outros ângulos, alfa e beta, que eu chamo de ângulos agudos. Legal? Então, ângulo reto e ângulos agudos. Logo que eu falo em triângulo retângulo, me vem em mente o famoso teorema de Pitágoras. Lembra? Aquele que fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Mas o que é hipotenusa e o que é cateto? Gente, no triângulo retângulo, a gente chama de hipotenusa o lado oposto ao ângulo reto. Então, lado oposto ao ângulo reto, chamado de hipotenusa. E aí, o que não é hipotenusa só pode ser o quê? Cateto. Então, B é um cateto, C também é um cateto. Tá? E aí é natural também que você lembre, para mim, o teorema angular de Tales, que se fala que em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos é sempre igual a 180. Se aqui já é 90, então é natural que alfa mais beta também dê 90 graus. Então a gente fala que são ângulos complementares, ângulos em que a soma dá 90. Então eu posso ter 30 e 60, 70 e 20 e por aí vai. Aí, lógico, tem um caso particular, que seria esse caso aqui, por exemplo, ó. Se eu tenho, digamos, um triângulo retângulo em que os ângulos agudos são iguais, aí eu vou ter, além de um triângulo retângulo, um triângulo isósceles. Porque tendo dois ângulos iguais, eu vou ter naturalmente dois lados iguais. Legal, massa? Muito bem. E agora eu quero lembrar contigo o nosso famoso SOHCAHTOA. Lembra disso? Ó? Seno, cosseno e tangente. Três razões trigonométricas. Seno mede o quê? A razão entre cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno vai medir a razão entre cateto adjacente pela hipotenusa. E tangente mede a razão de cateto oposto para cateto adjacente. Tá, como assim? Gente, aqui, ó, a hora que eu te falei que B e C eram catetos, eu te pergunto, quem é o cateto oposto e quem é o adjacente? A resposta é depende. Depende o teu ponto de referência. Por exemplo, eu vou fixar por hora, eu vou fixar por hora aqui, ó, o ângulo alfa, ok? Bom, o A sempre vai ser hipotenusa, né? Sempre o lado oposto ao ângulo reto. Agora a variação está nos catetos. Esse cara aqui é cateto? Sim. Esse é cateto? Sim também. Para alfa, o C é oposto e o B é adjacente. Adjacente quer dizer mesmo lado. Então, para alfa, o cateto oposto é C, o adjacente é o B, e hipotenusa, de qualquer maneira, é o A. Então, se eu aplicar o seno de alfa, eu vou ter cateto oposto, que é o C, pela hipotenusa, que é o A. Agora, se eu aplicar cosseno, eu vou ter cateto adjacente, que é o B, pela hipotenusa, que é o A. Prontinho. E se eu aplicar tangente de alfa, aí eu vou ter cateto oposto pelo adjacente, ou seja, C sobre B. Futuramente, daqui umas 4 ou 5 videoaulas, eu vou falar para ti que tangente é seno sobre cosseno. Experimenta. Se você pegar C sobre A e dividir por B sobre A, vai dar C sobre B. Ok? Massa? Agora eu vou mudar o meu ponto de referência. Agora eu vou apagar isso aqui. E agora eu vou chegar aqui e vou fixar o ângulo beta. Agora repara que para beta, o cateto oposto agora passa a ser o B. E o cateto adjacente passa a ser o C. Ok? Então, se eu aplicar seno de beta, eu vou ter cateto oposto, que é B, pela hipotenusa, que é A. Pronto. Aqui, ó, B sobre A, tá vendo? Se eu aplicar o cosseno de beta, aí vai ficar cateto adjacente, que nesse caso é o C, pela hipotenusa, que é o A. Pronto. E a tangente, se eu pegar aqui, ó, B sobre A e dividir por C sobre A, vai ficar B sobre C, que exatamente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Vê se você consegue enxergar para mim uma coisa. Eu vou até circular para ti aqui, ó. Olha para mim o seno de alfa. Olha para mim o cosseno de beta. Olhou? Olhou.
Repare que o seno de alfa ó, foi exatamente igual ao cosseno de beta. E o seno de beta foi igual ao cosseno de alfa. Isso acontece para arcos para arcos complementares. Então se fala que quando alfa mais beta é 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Então, por exemplo, nessa levada, digamos aqui, 10 graus e 80 graus são arcos complementares? São. Então, o seno de um é o cosseno do outro. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e assim por diante. Então, arcos complementares têm o seno de um igual ao cosseno do outro, ok? Bom, alicerçados e munidos de propriedades, definições, vamos agora aqui ó, na primeira questãozinha da aula de hoje. O triângulo ABC da figura é retângulo em A. Então, repara aqui que temos um ângulo reto, ok? Bom, 16 e 12 são catetos, né? Então, isso aqui é um cateto, isso aqui é um cateto. Professor, quem é o oposto, quem é o adjacente? Depende. Depende se eu for trabalhar com esse ângulozinho aqui ou esse daqui. Aí muda o ponto de referência. Aí eu peço, obter as razões trigonométricas do ângulo B. Então, eu quero desse ângulo aqui, ó. Pronto. Então, agora eu vou apagar o C que eu fiz aqui, vou apagar. E agora eu vou te perguntar uma coisa. Em relação a B, o 12 é cateto que cateto? Oposto. Naturalmente, o 16 é o adjacente. Professor, mas e o BC? O BC é hipotenusa. É lado oposto ao ângulo reto. Eu conheço? Não. Posso conhecer? Posso. Como? O famoso Pitágoras. Por Pitágoras, ó, o quadrado da hipotenusa, BC ao quadrado, vai ser igual a AB ao quadrado mais AC ao quadrado. Trocando em miúdos, o AB é 16 e o AC é 12. Pronto. Ao efetuar aqui o cálculo, eu vou chegar na raiz quadrada de 400, que é 20, né? Pronto. Então, esse ou essa hipotenusa aqui, ó, mede 20 unidades. Agora sim. Agora eu vou chegar para ti e vou perguntar, qual é o seno de B? Seno de B é cateto oposto 12 pela hipotenusa 20. 12 por 20. Se eu simplificar isso aqui, gente, tá? Se eu dividir tudo por 4, por exemplo, né, eu vou chegar aqui a 3 quintos, ou se preferir, 0,6. Então, essa é a razão seno para o ângulo B. Cosseno. O cosseno de B vai ser cateto adjacente, que é o 16, ó, pela hipotenusa, que é 20. Ok? 16 por 20 vai ficar 4 quintos. E 4 quintos, ó, é 0,8. E a tangente? Tangente, você pode analisar que é coca. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, vai ser 12 sobre 16. E isso vai dar 3 quartos, ou, se preferir, 0,75. Pronto. Ou então eu poderia pegar 0,6 e dividir por 0,8. Também daria o 0,75. Legal? Massa, meus amigos. Vamos fazer mais uma? Vamos lá? Bora aqui, ó. Com auxílio da tabela trigonométrica que alguns vestibulares trazem, Enem não traz, infelizmente, eu quero que você me responda as seguintes perguntas. Ou a seguinte pergunta. Quanto valem os catetos desse triângulo, sabendo que a hipotenusa vale 12 e essa hipotenusa forma 30 graus com o lado y? Então, o que você pode fazer nesse... Opa, volta um pouquinho. Volta, isso. Então, o que você pode fazer nesse caso? Primeiro, como o ângulo de trabalho nesse caso será o 30 graus, repare, o 12 sempre será a hipotenusa, se eu trabalhar com esse ângulo aqui ou lá de cima. Agora, x é cateto, y é cateto. Para este ângulo, x é o oposto, o y é o adjacente. Então, para calcular x, o que eu pensei? Para trabalhar com cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno. Então, eu vou chegar para ti e vou dizer assim, ó, seno de 30 graus é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Esse camaradinho aqui, ó, é tabelado, ele vale meio. Aqui, tá vendo? Ó, meio, pronto. Então, você bota aqui meio. E isso aqui vai ser igual a cateto oposto, que é x, pela hipotenusa, que é 12. Pronto. Multiplicando o cruzado, né? O x vai dar 6, é isso? Isso. É só você ver assim, ó. 2 para 1 foi a metade. Então, 12 para x também tem que ser metade, já que isso é uma proporção. Então, x tem que ser 6. Pronto. Ó. Agora, se eu sei que o x vale 6, como achar o y? Dá para fazer agora várias coisas. Dá para aplicar tangente, dá para aplicar cosseno, dá para aplicar Pitágoras, como você quiser. Bom, se eu for pelo cosseno, ó, eu vou dizer que o cosseno de 30 graus é cateto adjacente pela hipotenusa.
Aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a cateto adjacente, que é o y, pela hipotenusa, que é 12. Pronto, ó. Se multiplicar cruzado e fizer a divisão ali, simplificação, tu vai chegar em y igual a 6 raiz de 3. Pronto. Então, essa é a medida do lado y, 6 raiz de 3. Eu não gosto de macete, gente, porque às vezes o macete você pode querer generalizar para tudo e qualquer questão, tá? Mas, já que estamos aqui, deixa eu te dar uma dica aqui rapidinho, ó. Na maioria dos casos, tá? Tu vai trabalhar com um triângulo retângulo de ângulos 90, 60 e 30, né? Então, nesses casos, tá? Temos aqui uma pequena dica para ti, uma pequena consequência, tá? Você pode provar isso se você quiser, tá? Se, por exemplo, se aqui, ó, eu tiver, digamos, uma hipotenusa x, o lado oposto ao 30 graus sempre será metade, x sobre 2. E o outro lado, o outro cateto, no caso o adjacente, vai ser x sobre raiz de, x sobre 2 vezes raiz de 3. Então, por exemplo assim, ó, vamos supor que esse cara aqui vale, digamos, 30 graus, tá? E eu te dei aqui a hipotenusa que vale 10, vamos supor assim. Pode crer. Aqui, ó, vai ser 5 e aqui vai ser 5 raiz de 3. Pronto, ó. Aqui, ó, é 12? É. Então aqui é 6 e aqui é 6 raiz de 3. Então é metade da hipotenusa e meia hipotenusa. Aqui é meia hipotenusa vezes raiz de 3. Lógico, né? É uma coisa que vale quando o triângulo for de 30, 60 e 90. Legal? Muito bem. Feito isso, vamos agora à nossa penúltima questão da aulinha de hoje. Vamos lá comigo, vai. Vamos botar aqui as medidas. Gente, aqui é graus, tá? Aqui veio como se fosse o número original, mas é graus, tá? Então tá, vamos lá. Os triângulos ABC, opa, volta aqui um pouquinho. ABC, volta, demônio. Isso. E BCD são retângulos em B, ok? Sendo conhecidos os ângulos BAC, que vale 30 graus, e BDC, que vale 60 graus. Lembra sempre, né? Quando o cara fala ângulo BAC, BDC, PQR, sei lá o quê, a letra que está no meio indica o vértice do ângulo. Então, BAC. A letra que vem no meio é o A. Então, aqui ó, é 30 graus. BDC, aqui ó, 60. Além disso, o segmento AD vale 2 e eu peço, quanto vale X e Z? Primeiramente, nessa figura você enxerga 3 triângulos, né? Como assim 3? 3 sim. O grande, o ABC, e os demais, o BDC e o DCA. Só dá para aplicar o soca à toa para triângulo que for retângulo. Se não for triângulo retângulo, aguarda a próxima videoaula, ok? Muito bem, eu quero calcular x e z. E para isso eu vou te pedir uma coisa, ó. Repara que esse cara vale 60 graus, não vale? Vale, né? Então o suplemento dele é 120. Quanto falta para dar meia volta? Para conseguir calcular o x e o z, eu tenho que conhecer, gente, de alguma maneira, essa hipotenusa aqui, ó. A hipotenusa CD. E para conhecer, eu quero que você me responda uma coisa. Se você olhar para o triângulo ADC, para qual? Para o ADC. 120, 30 somados dão 150. Para fechar 180, aqui tem que ser 30 graus. Pronto, ó. E aí com isso, meus amigos, eu provei para ti que esse triângulo aqui, ó, o CDA, ele é um triângulo com dois ângulos iguais. Então ele é isósceles. E se é isósceles, terá dois lados iguais também. Mas quem é igual a quem? Os lados iguais são os lados opostos aos ângulos iguais. Então perceba que oposto ao 30 graus aqui, ó, nós temos essa medida aqui em amarelo, tá vendo aqui, ó? E oposto ao 30 graus aqui seria o CD. Então, dois ângulos iguais geram dois lados iguais. Se aqui então é 2, aqui ó, também será 2. Pronto. Agora eu vou pegar o triângulo BCD e vou botar aqui à tua direita. Ó. Pronto. Legal? Vamos medir aqui, ó. Aqui vale x, aqui vale z, aqui vale 2, aqui vale 60 graus e aqui vamos colocar o nosso... Opa! Aqui o nosso ângulo reto. Ó. Vamos botar aqui. Ó. Pronto. Massa. Agora, vamos lá? Se quiser macetear, vamos lá. 60, aqui é 30, né? O macete, ó, sempre se refere ao 30 graus, beleza? Então, como a hipotenusa é 2, o oposto ao 30 é a metade, ou seja, é 1. E o outro é a metade vezes raiz de 3, lembra? Metade de 2 também é 1, vezes raiz de 3. Pronto.
Então, x vale a raiz de 3 e z vale 1. Professor, mas eu não vou gravar macete. Então, faz o feijão com arroz. Vem aqui, aplica seno de 30, cateto oposto pela hipotenusa, depois o cosseno. Tu vai chegar nesses mesmos 1 e raiz de 3. Joia, massa? Então tá. Feito isso, vamos agora fazer nossa questão saideira da aulinha de hoje. Agora uma questão um pouco mais modelo Enem. Vamos dar uma espiada comigo aqui, ó. Vamos lá. Bom, se quiser dar uma pausa no vídeo e tentar fazer a questão, seria bacana, tá? Senão você já pode acompanhar comigo aqui direto. Eu te falo que dois pescadores P1 e P2 estão na beira de um rio de margens paralelas e conseguem ver um bote na outra margem. Um outro bote B, né? Sabendo que o segmento P1 e P2 é igual a 63 metros e os ângulos BP1 P2 é alfa, BP2 P1 é beta e que tangente de alfa é 2 e a de beta é 4, calcule a distância entre as margens. Muita informação, né? Eu acho que o mais difícil aqui é montar a situação, né? É matematizar a ideia. Então vamos ver aqui, ó. Aqui temos as margens de um rio. Opa! Aqui, ó. Pronto. Maravilha, beleza, ó. E aqui está o pescador P1. Vou botar aqui um gizinho branco, ó. Aqui está o pescador P1 e o pescador P2. Segundo o exercício, ó, ele fala que a distância entre eles, né? Entre os pescadores, é de 63 metros. Então vamos escrever aqui embaixo, ó. Pronto. E aí eles conseguem ver na outra margem um bote B aqui, ó, tá vendo, ó? Bom, aí ele fala que o ângulo BP1P2 é alfa. Lembra? A letra que vem no meio é o vértice do ângulo. Nesse caso, é o P1, ó. Nossa, gente, era para estar aqui, ó, mas tudo bem. Vamos apagar e vou fazer de novo, ó. Pronto. Aqui, ó, então, BP1P2. Esse cara vale alfa. E BP2P1 é beta. Então, esse camaradinho aqui, ó. Opa, será beta. Legal? Muito bem. Vou até arrastar o pescador para cá um pouquinho, que é mais fácil mudar ele, né? Aqui, ó. Pronto, ele está aqui. Beleza? Bom, aí ele fala para mim que a tangente de alfa é 2 e a tangente de beta é igual a 4. E ele pede a distância dessas margens. Gente, em outras palavras, ele quer saber qual é a altura desse triangulinho aqui, ó. Já que a altura determina a menor distância entre essas margens. E aí, para matar a questão, o que você tem que fazer? Repara o seguinte, ó. Repara que como os ângulos alfa e beta são diferentes, professor, mas como é que eu sei que são diferentes? Porque se fossem iguais, teriam tangentes iguais. E não foi, né? Então, isso não é igual a isso, por exemplo. Então, digamos, se aqui for, por exemplo, x, aqui vai ser o quê? 63 menos x. Nos dois triângulos, meus amigos, no triângulo BP1C e BP2C, eu não conheço a hipotenusa. Então, descarta querer usar seno e cosseno, já que os dois trabalham com hipotenusa. Então, saia literalmente pela tangente. Aqui, ó, repara que a tangente do alfa é cateto oposto, H, pelo adjacente, que é o x. Então, H sobre x, ó, já posso falar que é 2. Já no outro triangulinho retângulo à tua direita, ó, para beta, o H é cateto oposto e 63 menos x é o adjacente. Tangente de beta vai ficar, então, H sobre 63 menos x. Isso é 4. O que eu quero é o H. Então, o que vai sair, vai, né? Basta dar uma de malandro aqui, ó. Eu vou isolar o H, por exemplo, que é igual a 2x. Então, H aqui, ó, é 2x, pronto. Substituiu e tu vai calcular aqui o quanto é esse xzinho no primeiro momento. Tu vai chegar aqui, ó, se quiser simplificar 2 com 4, para facilitar o processo, ó, vai ficar x igual a 2 vezes 63 menos x. Vai ficar 126 menos 2x. Vai ficar 3x igual a 126, x igual a 42. É o que eu quero na questão? Não, o que eu quero, ó, é o h. Então, o h é o dobro do x. Então, o h vai ser 84 metros. Pronto. Tá aqui, ó. Matou a questão? Matou a questão. Pega o teu material didático, faz lá o teu mapa mental e resolve as questões que lá estão, tá? Te aguardo agora na próxima videoaula sobre triângulo qualquer, onde eu vou te falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Valeu, meus amigos, a todos um bom estudo, felicidades e até a próxima.